Bom dia, meu nome é Ricardo. Estamos começando falando de arquivos. Nossa proposta é trazer convidados especiais para falarem sobre conjuntos de nosso acervo. Nossa primeira convidada é a professora Itala Maria Lufredo Dotaviano. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos que nos assistem. Eu quero, sem dúvida, agradecer pelo amável e honroso convite de vocês do arquivo, em especial do Ricardo, e quero cumprimentá-los pela ideia dessa sessão, que faz parte da Quinta Semana Nacional de Arquivos, não é, Ricardo? É isso mesmo. O responsável por essa ação de Semana de Arquivos é o Arquivo Nacional. Então, acho muito interessante que um arquivo de história, um arquivo histórico, como é o do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, do nosso CLE, acho muito importante que os arquivos históricos do CLE participem dessa Semana Nacional de Arquivos. Então, muito obrigada pelo convite, estou aqui com muito gosto. Você sabe que eu fui diretora do CLE por 4 mandatos. Sim. Continuo atuando fortemente junto ao CLE, mesmo nessa pandemia, continuo dando aula, participando dos eventos, recebendo nossos visitantes, coordenando seminários. Então, é uma alegria poder participar dessa semana organizada por vocês. Muito obrigada pelo convite. O motivo da gente ter chamado a senhora foi uma coleção que a gente tem no seu nome nos arquivos históricos, com cerca de 670 recortes de jornais sobre o período que a senhora foi secretária de Educação, entre 77 e 78. Mas antes de chegar nesse ponto, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre sua trajetória, sua formação. Não, eu tenho duas áreas distintas de formação. Eu também sou formada em música, em piano. Minha formação de curso de graduação tradicional na universidade foi em matemática, e conforme eu era concertista, dei vários concertos, mas conforme eu fui me formando, me graduando, eu fui deixando o piano e fui me dedicando à matemática. Então, minha formação em matemática, eu tenho mestrado em matemática pelo Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp. Meu doutorado também é na mesma área. Minha livre docência meu doutorado é em ciência matemática e minha livre docência é em lógica e fundamentos da matemática. Eu fui docente do IMEC, do Instituto de Matemática, até 1993. Nós tínhamos um grupo de lógica forte, que foi fundado no IMEC, sob a liderança do professor Newton da Costa e da professora Aida Arruda. Em 1993, com 2 outros colegas, com o professor Antônio Mário Setti e o professor Walter Carnelli, nós nos transferimos para o Departamento de Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. E lá nós congregamos um único grupo de lógica na Unicamp, com os lógicos que vieram da matemática e os que já existiam como docentes do Departamento de Filosofia. Então, desde 1993, a minha filiação como docente foi junto ao Departamento de Filosofia. Mas quando eu era ainda estudante de mestrado, de doutorado, e docente já do Instituto de Matemática, em 1976 foi concebido o Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência da Unicamp, por uma proposta do professor Oswaldo Porchat Pereira, que o professor Rogério César Cerqueira Leite, que é um físico renomado, conhecido, que era professor do Instituto de Física, talvez na época diretor, ele levou o professor Porchat para conversar e apresentar a sua proposta ao então reitor, professor Zeferino Vaz, que ficou muito empolgado com a proposta. E em 1970, isso foi em 76, em 1977, foi criado formalmente o Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência da Unicamp.
foi o primeiro órgão interdisciplinar nessas áreas do conhecimento no Brasil e talvez na América Latina. E desde a implantação, o Centro de Lógica tem tido uma atuação muito relevante, tanto a nível nacional como internacional. E ele desencadeou no país um desenvolvimento nessas áreas do conhecimento ímpar na história da ciência e da filosofia no Brasil. E o Centro de Lógica, o Porchat foi o primeiro diretor, ele foi criado com o objetivo de desenvolver pesquisa interdisciplinar nas áreas de lógica, epistemologia e história da ciência, desenvolver seminários, criar publicações e poder criar órgãos que servissem de referência na documentação, na história da ciência e da filosofia, em particular do Brasil. Então, isso já estava nos objetivos do CLE. O professor Porchat foi o primeiro diretor. Logo após meu doutorado e um período de pós-doutorado que eu desenvolvi na Universidade da Califórnia, em Berkeley, na Universidade de Stanford, quando eu retornei, em 1986, eu fui eleita diretora do CLE. Nós temos que lembrar o professor Roberto Martins, que é um físico, professor do Instituto de Física, e que sempre se dedicou à história da ciência. E graças à atuação do professor Martins, sugestão do professor Martins, nós criamos, em 1988, os arquivos históricos do CLE. Na verdade, nós criamos uma seção de arquivos históricos junto à biblioteca, depois que ela se tornou uma seção especial. E qual era o objetivo? Contribuir para a preservação da memória científica nacional e contribuir também para o desenvolvimento da pesquisa multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar nas áreas do CLE. E foi uma criação, assim, muito inovadora no Brasil. Poucas universidades tinham arquivos históricos nessa área. E vamos, então, chamar a atenção que, desde o início, nós contratamos e chamamos para coordenar a criação e organizar esse acervo a Eliane Morelli Abraão. Ela está conosco desde o início dos arquivos. Então, como eu era diretora do CLE e depois eu fui eleita um segundo mandato, passado um mandato intermediário, eu fui eleita mais 2 vezes, eu acompanhei muito o desenvolvimento dos arquivos e acompanhei e sempre procurei apoiar e valorizei muito o trabalho da Eliane. Eu não só acompanhei a criação do arquivo, e a organização, o desenvolvimento, a vinda e a obtenção do acervo que o arquivo tem, como eu acompanhei o desenvolvimento pessoal profissional da Eliane. Eu acompanhei a Eliane fazendo mestrado, assisti a defesa da dissertação de mestrado, acompanhei o doutorado da Eliane, acompanhei publicações, acompanhei livros que a Eliane publicou com um grupo, do qual também fazia parte o Fernando Abraão, marido da Eliane. Então, eu tenho muito carinho pelo acervo, muito carinho, respeito e valorizo muito o trabalho da Eliane. Nós tivemos um funcionário muito tempo também nos arquivos, que contribuiu com a Eliane, que era o Enoch, e agora, nos últimos tempos, últimos anos, recebemos o Ricardo, Ricardo Oliveira, que tem dado muito apoio e enriquecido muito o trabalho e as atividades do acervo. Então, que mais? Isso. Depois você pediu minha trajetória. Eu prestei concurso como professora titular, eu sou professora titular em Lógica e Fundamentos da Ciência, do Departamento de Filosofia da Unicamp. Eu me aposentei há alguns anos, porque fiquei velha, se bem que eu não me acho, né? Me aposentei, mas continuo como professora colaboradora titular do Departamento de Filosofia e como pesquisadora do CLE. Eu continuo com atividades normais, eu dou aula, oriento, pesquiso, organizo eventos, então eu continuo muito intensamente me relacionando com o CLE e procurando contribuir para os trabalhos e a importância do CLE a nível nacional e internacional. Então, minha trajetória, resumidamente, quer dizer, como usualmente, eu tenho muitos orientandos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, faço parte de academias, fui a primeira mulher eleita na Academia Internacional de Filosofia da Ciência, que é a Academia Internacional de Filosofia de Ciências, que é sediada em Bruxelas, na Bélgica,
e tenho procurado contribuir com a ciência, com a filosofia na Unicamp, em especial no nosso país, né? Obrigado, professora, pela retrospectiva. Aproveitando que a senhora mencionou o surgimento do CLE, a senhora disse que é o primeiro centro da América Latina a reunir essas áreas. Isso. E teve fora da América Latina, existia algum exemplo de instituição que o CLE buscou seguir? Na verdade, um exemplo nessas 3 áreas, e com exatamente o perfil do CLE, não. O professor Oswaldo Pochat, ele fez doutorado na França, voltou para a USP e passou por ele fez um período de pós-doc, digamos, na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. E lá, ele participou dos trabalhos do grupo de lógica, que era um grupo que envolvia, depois eu fiz pós-doc lá também, que envolvia pesquisadores do Departamento de Matemática e da Filosofia. E quando o Pochat volta para o Brasil, isso eu tenho um artigo com o meu ex-orientando Evandro Gomes, sobre o desenvolvimento da lógica no Brasil, em que nós narramos isso. E no CLE eu acredito que nós temos também entrevista com o professor Pochat, aí nos arquivos históricos. Sim. O Pochat, ele, quando voltou, ele diz que voltou com a ideia de criar um órgão interdisciplinar na USP que pudesse congregar as áreas de lógica, filosofia, epistemologia. E ele fez essa proposta para o Departamento de Filosofia da FEFELESH, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Na época, parece que houve uma dissidência política, 2 grupos se degladiaram, e não foi aprovada a criação de um órgão interdisciplinar nessas áreas na USP. E o Pochat era muito amigo do Rogério Cerqueira Leite, do físico, do professor Rogério. Ele conversou com o Rogério sobre essa proposta, essa ideia que ele tinha da criação desse centro, e o Rogério marca uma reunião da qual o Rogério participa com o Zeferino Vaz, professor Zeferino Vaz, que era o reitor da Unicamp. E, segundo a narrativa dos dois, Rogério e Pochat, o Zeferino se empolgou com a ideia e disse: está criado o órgão. Pouco depois, ele chama o Pochat, segundo entrevista e relato do próprio professor Pochat, e diz: o que você precisa para criar esse centro? Diz o Pochat que teve um momento que o Pochat disse, por exemplo, quem você gostaria de trazer? O Pochat cita 2 professores, o Rabossi e 1 ou 2 argentinos, e diz que o Zeferino diz a ele: embarque amanhã, vá convidá-los e os traga para que já comecem a trabalhar para o desenvolvimento desse órgão. Eu me lembro que o Pochat, quando contou, disse: meu Deus, mas como é que eu embarco amanhã? Eu preciso, faça o que você puder, mas vai e traga. Então, foi assim. O centro foi criado num documento, né, do professor Zeferino, mas ele foi criado em 1977 e já aparece no documento de criação, que você tem aí nos arquivos, sem dúvida, uma lista de membros fundadores do CLE. Então, por exemplo, o professor Pochat, o professor Ubiratã D'Ambrosio, o professor Newton da Costa, é um dos grandes fundadores, a Ida Arruda, o Fleming, físico da USP, vários professores. E o CLE, ele foi muito especial na sua criação, porque até hoje ele é o único. A Unicamp hoje tem 41 centros interdisciplinares, não, 21, né? Centros interdisciplinares de pesquisa, 21 ou 23, não tenho certeza. Mas o único que tem as características do centro de lógica é o CLE, é o próprio CLE. Ele contém como membros do CLE, membros estáveis, de uma certa forma, assim permanecerão por toda a vida, profissionais nessas áreas do conhecimento, ou que foram colocados como membros fundadores do CLE, ou que foram indicados e eleitos pelo Conselho Científico do CLE, depois homologados pelo reitor e seus nomes publicados em Diário Oficial. Esses membros do CLE, que são vitalícios,
são pessoas relevantes no Brasil ou fora do Brasil nas áreas de conhecimento do CLE, ou são tornados membros por indicação do Conselho Científico, pela relevância de seu trabalho ou pela sua inter-relação com membros do CLE. Então, nós temos membros da Europa, dos Estados Unidos, de vários países. Acho que é o único órgão da Unicamp que tem esse tipo de característica. E também, logo depois da criação, um dos objetivos... Bom, por exemplo, eu era estudante e eu apareço como membro fundadora do CLE, porque alguns alunos do Newton da Costa, alguns estudantes, também, eu não tinha doutorado ainda, também foram colocados como membros fundadores. Então, eu não era Newton, não era uma pessoa titulada, nem relevante, mas os criadores do CLE também colocaram alguns jovens estudantes de lógica, como o professor Antônio Mário Setti, que ainda não tinha doutorado também, e eu, por exemplo. Que mais? Dentro dos objetivos de fundação do CLE, um dos muito importantes era a criação e manutenção de revistas e de publicações nas áreas de lógica, epistemologia e história da ciência. No ano de 77 mesmo, foi criada a revista Manuscrito, que é uma revista internacional de filosofia, bilíngue, né? E que desde a sua criação foi considerada das mais importantes do Brasil, e hoje, sem dúvida, ela é das mais importantes da América Latina e do mundo na área de filosofia. E o CLE mantém essa publicação. Logo em seguida, o CLE criou os cadernos de História e Filosofia da Ciência em português, manuscrito não. Depois, em 1978, foi criada o The Journal of Non-Classical Logic, que foi o primeiro periódico na área de lógicas não clássicas do mundo. E depois, em 1986, foi criada a coleção CLE, que é uma coleção de livros, da qual eu sou editora até hoje, que nós temos 90 volumes publicados, de alta qualidade. Portanto, há de se observar que o CLE publica, sem ser uma editora, publica periódicos e coleção de livros antes da criação da editora da Unicamp. Então, quando foram criados os arquivos históricos, foi uma criação inovadora, original e muito importante para a preservação da história, da lógica, da filosofia e da ciência brasileiras. E nós temos aí no acervo, a gente precisa valorizar muito os arquivos históricos do CLE, porque eles não são um tipo de arquivo qualquer. Eles são conhecidos e reconhecidos pela qualidade do acervo. Vocês têm aproximadamente um pouco mais de 150 mil documentos. Nós temos fundos, fundo Newton da Costa, o fundo, que eu até anotei aqui, o Michel Lebrun, o Freire Maia, Joaquim da Costa Ribeiro, Walter Hugo Andrade da Cunha. Então, e nós temos acervos também de pesquisadores brasileiros, como Michael Wrigley, que foi professor do CLE, Aida Inês Arruda, Newton Bernardes. Nós temos o acervo da SBL, do professor Mário Turas Teixeira, e nós temos entrevistas muito importantes. Sim. Muito importantes, de pessoas já falecidas e de visitantes relevantes que vieram para o CLE. Sim. Então, eu queria chamar a atenção de uma atividade também que o CLE foi muito pioneiro na Unicamp. Quando a Pró-Reitoria de Pesquisa, há poucos anos, isso há não muito tempo, acho que pouco mais de uma década, criou um projeto que era o Ciência e Arte nas Férias, que ocorre no verão, né? Sim. E que as unidades da Unicamp apresentam projetos e desenvolvem. Esse programa de Ciência e Artes nas Férias, ele é muito interessante, porque durante um período que é estabelecido anualmente pela Pró-Reitoria, nós recebemos na Unicamp estudantes do ensino médio. Não é isso, Ricardo? Isso mesmo. Passamos um mês com eles, né? Passamos um mês com um trabalho incrível. E desde a primeira edição, o Centro de Lógica concorreu, porque não são todos os projetos que são apoiados, né? Tem uma seleção. Sim. A Eliane sempre apresentou o projeto. Então, desde a primeira edição, nós tivemos Ciência e Arte nas Férias
no CLE, Uhum. promovido pelos arquivos. Eliane Sim. coordenando, e depois que você veio, vocês fizeram também. E eu me lembro que nos primeiros Ciência e Arte, a Eliane fez um projeto, através do centro, e a Eliane me lembro de um projeto que foi muito bonito, em que os alunos estudaram e trabalharam com o Fundo Michel Lebrun. Teve um outro ano, e depois Eliane faz exposições, os alunos apresentam trabalhos, é muito interessante. Sim. Eliane fez também um Ciência e Arte nas Férias com o acervo do Fundo Newton da Costa. E eu acho que a Eliane fez também com o Joaquim da Costa Ribeiro, Sim. Ciência e Arte nas Férias. Então, os Ciência e Arte nas Férias do CLE são muito interessantes, porque Eliane sempre projetou um trabalho baseado no acervo dos arquivos, né? Isso. A gente participou a última vez no ano passado, né? Ainda era o período antes da pandemia. Isso. Fizemos E um vocês trabalho fizeram reuniões com... com os alunos. Isso, inclusive a gente foi participar lá de uma aula da senhora, né? Isso. Seminários. E, E uma experiência muito interessante, porque os alunos gostam muito, né? Muito sim, disso. para eles, passar um mês na Unicamp, né? É. É É uma muito beleza diferente. isso. Um E a trabalho muito gente, bonito. e ano passado, quando fizemos o Ciência e Arte, descobrimos que somos um dos poucos unidades de humanas que apresenta projetos para Ciência e Arte. A maioria dos projetos são de exatas e biológicas. De É. humanas, se eu não me engano, tinha nós e a biblioteca. E E a só. maioria das exatas é também mais tecnológicas, né? Isso, Para tem os trabalhos projetos de de laboratório, isso. laboratórios, etc. O laboratório, né, as áreas de exatas e É, biológicas, eles têm essa parte do encantamento mais fácil com os alunos, né? Os é. alunos gostam de ir É para mais fácil de laboratório, né? capturar, né? Então a Interesse. gente tem que fazer um trabalho mais cativante, aos poucos conquistando eles, É. e no fim dá Eu diria certo, que, eles gostam. eu digo que o trabalho tem que ser sedutor, né? Tem que Isso, seduzir. a gente tem que cativar eles, e o bom que também a gente fez com o fundo do professor Newton Freire Maia, ele era geneticista. Então É. isso deu margem para a gente visitar alguns laboratórios da Unicamp. E até para nós, que somos funcionários, foi interessante. Eu conheci o pessoal do CBMEG e Que é muito a bacana, é gente uma gente é muito. muito Eu legal. gosto muito Eles foram muito abertos, receptivos, O receptivos. trabalho que eles fazem Pensamos, é importantíssimo a nível nossa, é nacional. fantástico, é fantástico. E até pensamos em propostas junto, né, para elaborar alguma coisa sobre a história da genética, mas a É. pandemia estragou um pouco os planos, Tá bom, mas o contato está feito. um outro que vale a pena também, que eu acho que o CLE pode contribuir, até para um trabalho de uma análise ou pesquisa, uma discussão do ponto de vista ético, não sei se vocês visitaram, quando houve o projeto Freire Maia, é o Centro de Bioterismo, que era antigamente o CEMIB, é o CEMIB a sigla, aonde são pesquisados e produzidos, né, os camundongos para pesquisa. Eu acho que nesse a gente não foi. Nós É fomos um também lá na centro, FCM, esse é que é a referência genética mundial. humana. Esse é referência mundial, tá? Eles são Então, na biologia, será? não. É um Eles são um órgão centro mesmo? como o CBMEG, é um centro interdisciplinar de pesquisa, Tá. que vale muito a pena também. Os dois Então, são a muito gente... importantes, cada um na sua área, né? E tem o Centro de Engenharia Biomédica também, que é interessante. Mas eu acho que para o CLE é menos interessante do que o CBMIG e o CBMEG. no fim, tínhamos propostas de fazer outras visitas, mas com o tempo programado, acabou ficando muita atividade, É. decidimos tocar o trabalho. Professora, a senhora estava falando do nosso acervo, e eu vi que o mestrado da senhora foi com o professor Mário Toraci Teixeira. Mário Turas Teixeira, isso. E o doutorado com o Newton da Costa. Isso. A senhora Então, poderia falar um pouco sobre os dois? posso falar um pouco sobre os dois. Logo que eu me graduei, a Unicamp tinha sido criada e tinha sido criado o IMEC, que na época se chamava, durante muitos anos, Instituto de Matemática, Estatística e Ciências da Computação.
E o primeiro diretor que assumiu a responsabilidade de criação do Instituto, indicado pelo professor Zeferino Vaz, foi o professor Rubens Murilo Marques. O professor Newton da Costa era professor da Universidade Federal do Paraná. O professor Newton, de formação, ele é engenheiro civil. E parece que, durante poucos anos de vida, ele atuou como engenheiro civil. Mas, como ele mesmo diz, o gosto dele era pela ciência, pela filosofia, pelos fundamentos da ciência. E é quando ele começa a trabalhar em lógica e começa a dar aula na matemática e na filosofia. Um grupo de pesquisa, um grupo de seminários lá no Paraná, muito inovador na época, digamos que isso nos anos 60, no fim dos anos 50, 1950, e é lá que o Newton apresenta as suas primeiras ideias, os seus primeiros resultados, seus primeiros trabalhos nesse seminário. Muita gente da matemática participou disso, alguns professores do exterior, e no início, quando o Newton se propunha a criar o que ele chamava de sistemas inconsistentes e não triviais, ele era considerado um tresloucado, porque depois de 24 séculos, ele ousava contradizer ou não aceitar uma das leis básicas do pensamento aristotélico. Então, tem um professor dele, que depois foi meu professor aqui no IMEC, chamado Jaime Cardoso. O Jaime falava: Newton, você é louco? O Newton conta isso. O que você está pretendendo, Newton? Quem que vai levar você a sério? Você está pretendendo que você pode mexer ou contestar princípios aristotélicos do século IV a.C. e que são aceitos até o século XX? Bom, Newton começa a apresentar seus trabalhos, ele apresenta em 1963 a sua tese para o concurso de professor titular na Universidade Federal do Paraná. E o nome da tese é Sistemas Formais Inconsistentes. Ele apresenta hierarquias de sistemas em que, na verdade, na presença de uma contradição, não ocorre necessariamente a trivialização do sistema. Quer dizer, se ocorre a possibilidade ou se é demonstrável uma fórmula, uma sentença A e sua negação, não acontece, como em toda teoria que é baseada na lógica aristotélica, que qualquer fórmula vale. Esse princípio é chamado ex falso sequitur quod licet, atualmente conhecido como princípio da explosão. Basta ter uma contradição na lógica ou uma contradição na teoria, que qualquer sentença ou qualquer coisa vale, sabe-se que qualquer sentença é demonstrável, o que significa que eu não preciso trabalhar mais, porque tudo vale, tudo é demonstrável, tudo é verdadeiro. Então, Newton começa a chamar a atenção que a importância nas teorias não era a não contradição, mas era a explosão, a trivialização. Isso é que não podia ocorrer. Só que esse trabalho do Newton, antes mesmo da defesa de professor titular, ele é publicado pela revista da Academia de Ciências de Paris, que se chama Compte Rendu de l'Académie des Sciences de Paris. Quando isso ocorre, parece que é o primeiro trabalho de brasileiro publicado em revista internacional. Aí Newton começa a publicar uma série de artigos e a Ida, no mesmo período, defende a tese de livre docência dela, num trabalho relativo também aos trabalhos do Newton, as primeiras teorias de conjuntos inconsistentes e não triviais. E ela também começa a publicar trabalhos, ela, e em colaboração com o Newton. O Newton nos conta, ele foi convidado pelo então reitor da USP, que era o professor, Miguel Reale, para vir para a Universidade de São Paulo. E ele decide vir, também particularmente pelo ambiente intelectual da Universidade de São Paulo, que tinha um corpo de matemáticos muito fortes, e ele considera que ele podia desenvolver melhor suas ideias e seus trabalhos. Porque tinha havido uma crise na Unicamp, com o Instituto de Matemática, e eu, apesar de jovem professora, eu tinha me posicionado fortemente, do ponto de vista acadêmico e político, contra atitudes e autoritarismos do professor Zeferino Vaz. E no discurso dele, no jantar em homenagem a ele, quando ele se aposenta, na fala do discurso dele, ele disse que uma das coisas que ele tinha orgulho era a atuação da Unicamp na prestação de serviço à sociedade, e cita o trabalho que eu estava fazendo junto à Secretaria de Educação.
Foi assim, uma coisa bonita. Mas foi o seguinte, eu era muito jovem, eu não tinha doutorado ainda, eu fazia doutorado, e foi eleito, na época, prefeito da cidade, o Francisco Amaral, que era considerado, digamos, uma certa oposição, isso foi em 76, né? A ditadura militar, ele era do MDB, então ele não era considerado situação governamental arena, e foi eleito vice-prefeito o José Roberto Magalhães Teixeira, Sim. que depois é prefeito, que foi um prefeito muito estimado em Campinas, morreu no cargo no segundo Sim, mandato. era muito querido. Foi o Zé Roberto Magalhães Teixeira que me levou e me indicou para o Francisco Amaral, para ser Entendi. secretário de Educação. E eu era já a tempo integral na Unicamp, apesar de ser estudante de doutorado, e eu sempre procurei ser muito correta. Na época, enquanto eu fui secretária de Educação, eu pedi transformação do meu tempo integral em tempo parcial. Eu não achava justo acumular as duas coisas, coisa que, em geral, não é feita. Eu pedi tempo parcial, mas eu continuei dando aula, trabalhando na Unicamp, mesmo como secretária de Educação. Mas passei para tempo parcial. E por que eu saí do governo? Eu fiquei 2 anos. Sim. O Magalhães Teixeira continuou, porque eu fiquei secretária de Educação e ele de Cultura. Por que eu saí? Eu tive uma relação muito boa com professores da rede, vários dos projetos que eu iniciei, que foram implantados, foram mantidos e foi dado continuidade. Porque eu comecei a discordar da linha de governo do Francisco Amaral. E teve fase eleitoral, por exemplo, em que contratações, utilização de verbas só eram permitidas pela legislação para as áreas de educação e de saúde. E eu comecei a ser instada a assinar coisas como se fosse para a educação, por causa das limitações eleitorais, e chegou o primeiro, segundo momento que eu digo não assino mais. E não concordava com certas... eu comecei a não concordar com a política desenvolvida e com projetos que precisavam do meu apoio, que eu dizia que não dava, porque eu não considerava adequados e nem éticos. Aí, eu acho que você deve ter aí no acervo, eu escrevi uma carta me demitindo do governo, e claramente escrevi por que eu saía. Foi isso. Aí voltei para o Unicamp. Mas daí o Magalhães Teixeira, durante a administração Chico Amaral mesmo, tem momentos que o Chico Amaral se licenciava e o Magalhães assumia. Aí ele me convidou para voltar para a educação. Depois ele foi prefeito. Ele me convidou, mas aí eu não aceitei. Eu digo, eu sinto muito, eu contribuo com você, mas eu não quero mais, porque daí eu estava muito envolvida com a minha vida acadêmica. Meu marido era muito amigo dele. Na época eu não fui para a educação, ele convidou o meu marido para secretário de saúde, mas o Roberto não aceitou também. Contribuía com ele, nós tivemos uma relação de amizade, até a morte do Magalhães Teixeira. Ele morreu tendo no quarto a mulher dele e o meu marido. Eles foram, assim, grandes amigos. Nos recortes que a gente tem lá no arquivo, logo de cara, do início da sua gestão, a gente viu que existia uma polêmica, né? Eu não sei se os vereadores entraram em desacordo com alguma coisa, e também eu imagino que a senhora era uma mulher jovem, acadêmica, entrando nesse meio da política, e se eu não me engano foi em abril de 77, já houve ali uma situação em que os vereadores acusaram a senhora de não recebê-los. E não era verdade. Depois isso tudo ficou bem esclarecido. Eles me tratavam bem. Tinha vereador depois disso, que era muito gozado, que antes de apresentar projeto ou de discutir temas na Câmara, vinham conversar comigo, o que eu achava, mostravam o texto. Eu acho que eu era muito jovem, mulher, e você sabe, eu tenho esse temperamento muito franco. O que aconteceu de fato com os vereadores é que era uma tradição na Secretaria de Educação, concursos para professores da rede pública municipal havia, mas esporadicamente. E a grande maioria das vagas ficava em aberto. E todo ano abria-se uma lista das substituições. Digamos que quando eu assumi essa quantidade de vagas em aberto era muito grande.
Então, o que acontecia? Eu me assustei. No começo, eu fui com muito cuidado. Formalmente, tinha que haver inscrições. Então, havia lá uma lista de professores que se inscreviam. Eu nomeei uma comissão e fizemos uma classificação. Sim. De acordo com a qualificação, com a experiência. Fizemos lá um mínimo de critérios e tinha uma lista com uma ordem de classificação. E eu comecei a chamar para assumir os cargos em substituição enquanto não dava, porque demora para poder fazer um concurso. Eu acho que eu cheguei a fazer concurso para a ocupação dos cargos. Havia uma ordem de classificação. E eu comecei a chamar o que eles chamavam de professores substitutas de acordo com a ordem de classificação das inscrições. E aí eu comecei a receber as cartas, as visitas e os pedidos dos vereadores com as listinhas de quem era para ser chamado. E eu acredito que amavelmente eu disse que aqueles candidatos deles iam ser chamados na hora que chegasse a classificação deles na lista feita. Era isso. E foi aí que começou a crise. Sim, isso logo no começo, né? Já... Quando eu comecei a respeitar uma lista classificatória para chamar professores substitutos. Então, havia um costume arraigado, meio que histórico, digamos, que chamava-se da lista, né? Mas sem muito respeito, chamava-se mesmo das listas trazidas. E aí eu disse ao Francisco Amaral que eu não faria isso. Sabe o que acontece? Ou você tem que ter decência e caráter, ou não tem, não é isso? Sim. Você não pode começar a abrir mão na vida dessas coisas, não é? É verdade. Mas no começo o Chico Amaral não me disse, nunca me disse, chame da lista. Mas eu acredito que eles não acreditavam que eu ia me manter. Mas eu tratava bem, eu recebia, servia café. E dizia, as suas candidatas vão ser chamadas sim, mas na hora que chegar a classificação delas. É que para ajudar também tinha a mídia, né? Eu vejo que alguns jornais tinham uma coisa sensacionalista, né? De querer provocar. Tinha um jornalista do Diário do Povo, que eu acho que Diário do Povo, sim. Ele era muito ligado ao político, acho que ele chamava Zaiman Brito. Tá. E ele começou a publicar, até que, como é que é a história? Houve algum dia que disseram assim, alguma coisa do tipo, essa professora, o que ela pensa, o que ela raciocina. Tive alguma coisa assim, que eu não tinha inteligência para estar no cargo, alguma coisa assim. Aí começou a ser publicado, alguém publicou, que eu era matemática, trabalhava com lógica, que eu era muito inteligente. Começaram aquela coisa que eu era muito inteligente. Aí teve um dia que aparece no jornal alguém que diz assim, que propôs, não sei se tem, deve ter isso aí, foi muito gozado, que propuseram um bolo, o QI da professora contra a soma do QI dos vereadores. Não sei se você já viu isso. Foi, assim, muito desagradável. Eu não podia andar na prefeitura. Do Jornal do Brasil, de jornais de São Paulo, me telefonavam perguntando qual era meu QI. Nossa. E eu dava risada, eu dizia, eu nem sei qual é meu QI, mas eu não vou dizer qual é meu QI. Eu não tenho interesse algum em falar sobre meu QI. Não tenho interesse. Eu estou preocupada com o QI das crianças de Campinas. Bom, então foi uma experiência espetacular. Esse Zaiman, eu me lembro que uma vez ele se encontrou, não sei se foi com Magalhães Teixeira. Ele falou, pelo amor de Deus, porque depois eles me tratavam bem. Eu não entrei na briga, eu continuei trabalhando. E aí o Zaiman teve um dia que ele disse, eu acho que não sei se foi para o Magalhães Teixeira que nós demos risada, que ele tinha medo de ficar doente, ir para o hospital e precisar de anestesista, e de precisar do meu marido como anestesista, porque ele reconhecia que meu marido ia querer eliminar. Bom, foi muito bom. No fim, foi uma experiência interessante. Mas eu acredito que eu consegui dar uma linha de trabalho sem sucumbir a esse tipo de orientação. E depois o Magalhães me convidou para trabalhar com ele. Eu continuei tendo amizade, contribuindo, discutindo com o Grama coisas, mas eu não quis mais ser secretária da Educação. A senhora talvez teve uma... Talvez eu devesse ter ido. Mas
porque eu vejo que a gestão da senhora lá em 1977 teve um aspecto bastante técnico. A senhora fez uma pesquisa, um levantamento, né, socioeducativo da cidade de Campinas, que serviu de subsídio para as ações da secretaria, né? E É um depois documento continuou. que a senhora que elaborou, foi isso? Foi. E eu deixei também pronto uma proposta que foi depois estudada e apresentada para a Câmara, que eu pretendia apresentar pouco depois do tempo que eu saí, que foi no final de 78, 77. Um estatuto do magistério Sim, tem municipal que bastante não discussão. havia. E isso foi muito discutido com os professores, tudo. Era uma coisa que já estava atrasada há muito É, tempo, né? Os professores demandando. A senhora também elaborou, né? Eu me lembro que teve uma vez, numa das discussões assim de governo, de secretariado, que me foi perguntado, mas você está do nosso lado ou do lado dos professores? Aí eu parei, pensei e falei, olha, como secretária de educação, eu estou pensando na educação e, portanto, eu estou do lado dos professores. Foi aí que o negócio foi assim. Sim. Porque eu não admitia nem perseguição, nem falta de justiça com eles, entendeu? Sim. É Eu isso. imagino também que a senhora pegou uma condição bem difícil, né? Na época, Campinas, sim. naquela época, tem várias reportagens É. sobre o Parque Universitário, né? Que é um bairro O que fica estado muito das longe. escolas. Hoje já Agora, é muito longe, né? Naquela época eu nem é, imagino. Campinas tinha uma tradição, quando eu era menina, quando minha mãe era professora, de um ensino municipal muito cuidadoso. Tinha aquelas escolas que se chamavam escolas parque, Sim. em que as crianças ficavam o dia todo com condição de alimentação, tipo modelo, sabe? Isso se Sim, perdeu em vários governos. E era uma sim. coisa que eu também gostaria de ter podido ficar mais tempo para tentar recuperar. Mas, assim, a educação municipal, as escolas municipais em Campinas, elas são boas, não são Sim. ruins, não. E com alguns governos melhores, assim, elas, no próprio governo Magalhães Teixeira, tudo foi dado um certo apoio para elas. E nesse, nessa gestão da senhora, nos anos de 1977 e 78, houve um apoio de equipe da Unicamp. A senhora contou Foi, com foi. a participação da Faculdade de Educação, né, de alguns Sim, professores. tinha um E professor que era professor lá, um argentino, que tinha trabalhado num projeto social de educação, chamava-se Roberto César Covian, que foi trabalhar comigo também, sim, orientador educacional, que também me deu apoio, e uma professora fundamental, que tinha sido professora, diretora do curso de pedagogia da PUC Campinas, Maria Carolina de Almeida Lima, é viva, eu a visito todo ano, uma vez por ano, no Natal, pelo menos. olha só, E foi diretora foi diretora da pedagogia da PUC, competentíssima. E ela estava, na época, como assessora do secretário de Educação do Estado de São Paulo, que era o sim, Bonifácio Coutinho, uhum, José Bonifácio Coutinho. E que foi um bom secretário de Educação, mas ele era secretário de Educação do governo da ditadura militar. Como é que chamava o, o governador? Era um altão, a mulher dele é Dona Brasília. Eu sei que era secretário de Educação o é, Zé Bonifácio Coutinho Nogueira, Paulo, lembra aí, como é que é o nome dele? O é que era governador Paulo Egídio? Paulo Egídio Martins, Isso, eu tive várias reuniões com Paulo Egídio, e era gozado, porque desde aquele tempo, direita e apoiadora de ditadura militar, nunca fui. Acho que não fui desde menina, desde do útero da mamãe. Eu já não sim, aceitaria esse tipo de governo, como não aceito agora. Essa aham, imbecilidade esse banditismo sim, inominável do nosso governo federal. E o Paulo Egídio Martins, com as minhas atitudes frente à Secretaria de Educação, ele me tratava muito, muito bem. Era incrível. E o José Bonifácio Coutinho Nogueira também. Chegamos a ter algumas reuniões em que ele admirava o trabalho que estava sendo feito aqui em Campinas. Só que a Maria Carolina, ela era
assessora do Zé Bonifácio Coutinho Nogueira. Ela não morria de curtir, não, mas ela sempre foi muito boa. E eu queria que ela viesse, porque tinha a Secretaria de Educação e um cargo abaixo que era diretor de educação, municipal de educação. E eu queria que fosse a Maria Carolina, porque era uma pessoa excelente intelectualmente e era a única pessoa que eu conhecia que tinha experiência mesmo do sistema de ensino, estadual e municipal, estadual em particular. E quando eu vou convidar a Maria Carolina, porque eu a conhecia do tempo que ela era diretora da pedagogia da PUC. O marido dela era dentista das minhas criancinhas também, dos meus filhos que eram muito pequenos. E eu vou convidar a Maria Carolina, ela diz, Itália, eu não posso, eu venho com você. Mas é que eu estou assessora do Zé Bonifácio Coutinho Nogueira e ele não permite que eu largue. Bom, aí lá vou eu para a reunião com o Zé Bonifácio em São Paulo, para pedir Maria Carolina. Ele dizia, olha, eu posso permitir que ela assessore, que ela ajude você, mas eu jamais vou entregar a Maria Carolina para você, porque ela é fundamental para mim. Ele chegou a me dizer, eu nem sei se a conheço pessoalmente, mas os pareceres que ela emite, o que eu leio, que ela escreve, eu sigo tudo. Bom, aí eu dizia, mas o senhor vai ter que me emprestar essa professora, eu preciso. Veja, eu vou ter alguém em Campinas que vai poder fazer um trabalho muito em contribuição, em articulação com o trabalho do Estado, porque o Zé Bonifácio Coutinho Nogueira foi um bom secretário de Educação do Estado. Né? Bom, eu sei que eu fui mais uma vez, quando eu fui a terceira vez, aparece lá uma pessoa brilhantíssima, que era o secretário de Saúde do Paulo Egídio Martins, que se chamava Walter Lezer, que é considerado por todos os médicos que eu conheço, mesmo aqui da Unicamp, que trabalham com saúde pública, esse Lezer é considerado o ícone deles. O Lezer era professor de medicina da Escola Paulista, só que o Lezer era meu tio. Na verdade, ele era primo irmão da mamãe, mas a mamãe ficou órfã muito pequena e foi criada pela mãe dele. Então, eles eram primos, mas que se consideravam irmãos. Aí eu estou na Secretaria de Educação e entra para conversar com o Zé Bonifácio, eu não tinha falado. Rita, você aqui, me dá um abraço. O Zé Bonifácio diz assim, o que é isso? Ela fala, é minha sobrinha, né? Filha da minha irmã, minha prima irmã e tal. E esse Lezer, ele sempre foi muito brilhante, muito cabeça dura. Era famoso na família, tudo que ele queria, ele ficava e conseguia. O Zé Bonifácio Coutinho Nogueira olha para mim e fala, nossa, agora que eu sei por que você não desiste. Agora que eu sei por que você não desiste da Maria Carolina. Sou obrigado a cedê-la, porque sei que vou ter que ceder. Ele me cedeu. Olha só. E aí a Carolina veio trabalhar comigo. Então eu tinha alguns professores da Faculdade de Educação e a Carolina como diretora do Departamento de Educação. Então foi aí que ficou uma coisa assim muito... foi muito importante. Foi um período de experiência e acho que apesar de pouco tempo na prefeitura, alguns projetos, a forma que se começou a trabalhar lá foi muito importante porque ela teve continuidade com outros secretários. Eu imagino que tenha sido muito moderno para algumas pessoas na época. Era um pouco demais, né? Era um pouco demais, talvez, porque, se eu não me engano, existia o termo cidade educativa, né? Que era uma proposta. Era. E se eu não sei se era dentro dessa proposta, mas inclusive tinha algumas salas de aula que usavam o método do Piaget, método de educação. Isso. E a senhora também falava bastante sobre educação formal e educação não formal. Não formal, é. E essas salas da prefeitura, essas salas que usavam o método Piaget, era um projeto coordenado pela professora Orli, da Faculdade de Educação. E também a Orli, ela fez um experimento em salas municipais e algumas escolas privadas, poucas, na cidade. Acho que a escola privada onde ela fez junto o experimento era a escola comunitária, aonde as minhas filhas pequenas estudavam. Uma tinha 2 anos, 4 anos. Então, Gabriela, minha filha mais velha, ela passou pelo experimento Piaget quando ela tinha seus 4, 5 anos. Pela Orli. E então, ela fazia nas escolas públicas e nas privadas, justamente para ver se havia diferença entre as crianças. E o que é espetacular é que no resultado da Orli não havia. No desenvolvimento da racionalidade. Sim. E essa proposta da cidade educativa acabou chamando atenção
inclusive teve uma visita de um arquiteto, Argentino, Vicente Esperança, e também Esperança teve uma pessoa da ONU, né, que também. visitou Campinas e Isso. ficou surpresa, né, com educação aqui na cidade. Nós fizemos Então, reuniões assim interessantes nos bairros onde a gente começou a aplicar. Também é uma coisa inovadora na época. Nós fazíamos reuniões com os pais e com a comunidade do bairro. sim. Né? E naquela época era uma época de surgimento ali da região dos diques, né? Estava começando. Isso. Eu não sei se a senhora na época já existia, mas teve aquele movimento da Assembleia do Povo também. Não sei Não, se acho que isso não foi existia. depois. Foi logo depois. Acho que foi logo depois. Tava começando também, né? E nós escolhemos, agora você está falando, eu me lembro, a Campinas tem regionais até hoje, nós escolhemos a AR2 para Sim. implantação. Qual que era a R2? Não era a do... Puxa vida, agora eu não me lembro. Eu não me lembro qual era a R2. Eu me lembro do mapa, sim, era uma região aqui onde nós encontramos que havia um ambiente mais propício para o início do projeto. Né? E ali que foram estabelecidas as classes com o método Piaget. Isso. E também eu me lembro, depois que eu não era mais secretária de educação, quando havia reuniões comunitárias nas escolas, nas regionais, diretoras e pessoas da comunidade me convidavam para continuar participando das reuniões. Sim. E eu ia. Então, com todo esse movimento, né, que teve de polêmicas criadas, né, em torno da sua gestão, a senhora teve muito apoio das professoras, né, dos Muito, muito, professores. muito. Eles fizeram listas, né, em apoio à senhora e deve ter sentido muito quando a senhora saiu, né? É verdade. Mas Depois, quando a Magalhães Teixeira me convidou para voltar, elas vinham em casa, tudo pedindo. Eu não sei porquê, mas acho que eu estava acabando. Aí eu estava muito envolvida com a tese de doutorado. Eu falei, eu vou ter que optar. Se eu for agora, eu não acabo mais meu doutorado. E eu não sei se eu fiquei também, eu não sei se eu tinha alguma mágoa também que pode ter preponderado. Mas, por exemplo, quando o Grama escolheu para secretário o Emílio, era um Emílio, acho, não é Emílio, ele era político, ele era cientista social, mas ele não era educador, mas eu também não era, eu era matemática. Aí ele convidou a Carolina para ser diretora de departamento dele, porque queriam continuar com a Maria Carolina. Isso na gestão posterior à sua. Posterior. Ele convidou... Era o Ruirilo Magalhães, não era? Que entrou depois? Não. Com o Grama, não. Isso é com o Chico Amaral. O Irilo era cunhado do Chico Amaral. Isso, tá, entendi. Mas era uma pessoa bem mais idosa, uma outra visão, assim. Sim. Uma outra visão, né? Digamos que não era como o ministro da Educação atual, mas era algo mais numa linha assim. Sim. Era, oh meu Deus do céu, o Silvio Romero era um outro, era um alguém que tinha vindo do Nordeste, uma pessoa muito bacana que o Grama chamou, e aí eles convidam a Maria Carolina, acho que para dar uma estrutura, assim, mas a Maria Carolina não aceitou também, ela falou que ela só trabalharia comigo. Mas aí eu resolvi não aceitar e pronto, saí dessa coisa. Mas aí eu comecei a ter uma vida mais ativa nas questões comunitárias internas da Unicamp. Logo depois que eu fui secretária da Educação, quando eu voltei no Conselho Universitário, eu fui eleita representante docente dos institutos. Eu era MS2, eu não tinha nem doutorado. E eu ganhei a eleição do César Lattes, foi meu concorrente. Olha só, gente. Na época, que era titular, etc. Ganhei a eleição do César Lattes. E desde então eu fui eleita representante docente junto ao Consul, como representante dos institutos, que tinha dos institutos das faculdades. Dos MS2, dos MS3, dos MS4, dos MS5, sempre fui eleita. Depois fiquei coordenadora da COSEM 2 vezes, fui diretora do CLE 4 vezes, e pró-reitora de pós-graduação até me aposentar. Então, acho que eu tive uma vida, assim, dentro da universidade, muito participativa, muito atuante. Mas, sempre, desde que eu fui diretora do CLE a primeira vez, eu tinha acabado o doutorado, foi logo que eu voltei do pós-doutorado, que eu fiz em Berkeley, sobre o CLE.
Os centros e núcleos que foram criados depois, a partir dos anos 80, o CLE foi criado em 77, eles têm uma estrutura diferente do CLE. E o CLE, quando foi criado, ele foi criado como órgão da reitoria. Então, nos estatutos da Unicamp, originais, aprovados nos anos 80, o Centro de Lógica é órgão da reitoria, só o Centro de Lógica. Então, ele sempre teve uma situação muito especial. E lembrar, eu observei aqui que vocês, em 2017, nas comemorações dos 40 anos do CLE, os arquivos históricos publicaram e criaram o Guia de Arquivos Históricos. Isso, é. Do CLE, que é uma coisa muito importante. Sim, é fundamental. É fundamental para o CLE. Você pode consultar, inclusive, né, no site e tudo. O primeiro grupo interdisciplinar mesmo, originário do CLE, que existe até hoje, que é o Grupo Interdisciplinar Auto-Organização, foi criado pelo professor Michel Debrun. Quando eu fui eleita diretora do CLE, ele me propôs, criou e ficou coordenador. Eu participo do grupo desde então, desde 1986, ele funciona até hoje. Já publicou mais de 10 livros, inclusive um recentemente, em inglês, numa editora internacional, Rock Ledger, que é muito importante, e o CLE mantém os arquivos dos seminários. Nós temos aí não apenas o acervo do Michel Debrun, como um arquivo com seminários, com as falas dele, é um arquivo muito importante, usado muito até hoje. Sim. Uma outra coisa importantíssima que o CLE tem, que é ligado à lógica, é os filmes e gravações dos seminários realizados no IMEC, porque o CLE não tinha sido criado, em 1975, pelo Alfred Tarski. O Tarski foi um dos lógicos mais importantes do século XX. Era um polonês, judeu, que emigrou para os Estados Unidos, criou o primeiro grande grupo de lógica nos Estados Unidos, em Berkeley, que é onde eu fui estudar depois, mas ele já tinha morrido. E o Alfred Tarski é um dos nomes mais importantes, digamos, da lógica de todos os tempos, e do século XX, sem dúvida. Em 1975, ele passou um período no Chile, a convite do Roland Schwach, que era um lógico que estava sempre no CLE, porque era muito amigo do Newton. Eu fiz curso de teoria de conjuntos com o Schwach. E o Schwach tinha sido orientando do Tarski, e o Tarski passa um período no Chile. Só que o Schwach escreve para Ida Arruda em 1975. A Unicamp tinha sido criada em 66, quer dizer, a Unicamp tinha 9 anos. O CLE não tinha sido criado, ele é criado em 77. E o Tarski fala que, ao ir embora para os Estados Unidos, ele queria passar primeiro pelo Brasil, porque ele queria conhecer o Newton da Costa. A Ida Arruda organiza o primeiro simpósio de lógica que a Unicamp organizou. Primeiro simpósio do IMEC, inclusive. Ela organiza e o Tarski vem em 75 e passa uma semana em Campinas. Ou seja, é antes do surgimento do Centro de Lógica. Antes do surgimento. E a Ida organiza esse simpósio, o Schwach fala, o Newton fala, nós aqui da Unicamp falamos, era eu, Antônio Mário Setti, o Luiz Paulo de Alcântara, aí já tinha o Walter Canielli, eu acho que ele já tinha se formado, se graduado, que o Walter se graduou na Unicamp, e o Tarski deu uma série de seminários sobre o trabalho que ele desenvolvia na época, que era sobre álgebras de relações. Em inglês é Relation Algebras. Era diretor do IMEC, que deu todo o apoio para a vinda do Tarski, o professor Ubiratã D'Ambrosio, que é membro fundador do CLE, que faleceu há um mês atrás, no máximo. Está aí no site do CLE. Era membro do Conselho Científico do CLE até a morte, até o falecimento agora. Uma pessoa muito querida. E que sempre deu muito apoio para o CLE e para o desenvolvimento da lógica em Campinas e na Unicamp. O Ubiratã também era uma pessoa de visão muito avançada. Ele era um desbravador, assim, em ciência. E ele manda gravar e filmar os seminários do Tarski. Não era usual isso, não tinha isso, o IMEC não tem isso. Imagina. O Ubiratã criou no IMEC um laboratório, que era o LIMEC, chamava Laboratório de Ensino e Matemática, que gerou a TV Unicamp. Foi esse laboratório que se transformou depois na TV Unicamp. E o Ubiratã mandou gravar essas conferências do Tarski.
Uhum. Nós descobrimos, quando eu era diretora do CLE, que essas gravações que eram do acervo do LIMEC estavam lá perdidas na TV Unicamp. Olha só. Eu não sei o que eu fiz, porque eu não me lembro que eu consegui trazer as fitas aí para os arquivos históricos. Elas estão nos arquivos históricos, as fitas do Tarski. É num lugar muito mais apropriado, né? Exatamente. E alguns anos depois, um aluno brilhante meu chamado Leandro Sugitani veio fazer mestrado comigo, ele fez mestrado e doutorado. Ele me dizia, Ítala, eu gostaria de trabalhar com aquelas fitas do Tarski, vamos ver. E ele passou horas, dias, meses, anos trabalhando com as fitas do Tarski aí nos arquivos históricos. Sim. A tese de mestrado e de doutorado dele são sobre essas conferências do Tarski. Nós publicamos um livro que saiu pela editora Unicamp, em coedição com o Centro de Lógica, que são sobre as Tarski's Lectures, é um livro bilíngue, em português e inglês, que é totalmente baseado nessas fitas aí do CLE. E pelo trabalho do Leandro e meu. Esse livro rola mundo aí já, porque ele é bilíngue. Ele é um livro de referência. E é todo baseado. Nós pretendíamos colocar no livro uma fita, um CD com a gravação. Aí nós mudamos de opinião. É um acervo do CLE, você não tem que pôr no mundo. É um acervo, é um bem do CLE, tá certo? E tem que ser mantido aí no centro de loja. Uma das coisas que eu quero aproveitar para sugerir é que foi muito difícil trabalhar com essas fitas. A gravação foi em 1975, com limitações técnicas muito grandes. Eu acho que nós temos que fazer um projeto, deve ser um dos... Anote isso, Ricardo, resultado dessa fala nossa. Sim. Tem que ser feita uma reedição com tecnologia contemporânea dessas fitas. É um trabalho em cima, a senhora diz. Trabalho em cima. Ela pode ser regravada, restaurada, eu não sei como é que é, eu não tenho competência técnica para saber. Veja isso como uma das coisas necessárias para os arquivos. Porque eu me lembro que em algumas viagens internacionais minhas, lógicos importantes, me perguntavam, nós sabemos, porque depois que o Tarski veio a Campinas, ele voltou para os Estados Unidos, ficou doente, ele nunca mais viajou, foi a última viagem dele. Nesses seminários e nessas fitas, ele deixou problemas em aberto, alguns que até hoje não estão resolvidos completamente. A tese do Leandro trabalhou com isso, mas há coisas ainda a serem desenvolvidas. E as últimas pessoas que trabalharam com Tarski sabem que tem essa conferência gravada. Sim, olha só. Muito interessante, sim. Muitas vezes, quando eu vou em eventos, me perguntavam se eu podia mandar uma cópia das fitas. E eu dizia sim, tal. Quando eu vinha, é que eu descobri que eu não posso, porque juridicamente é uma propriedade importante da Unicamp isso. Você pode permitir a consulta, mas não a cópia. Isso não pode estar online, assim, disponível. Só que uma vez, um grande lógico de Israel chamado Magdor me pediu a fita. E eu disse que eu não podia enviar, que nós estávamos trabalhando com ela, que ia ser mandado o livro, com o que tem na fita, que é o livro nosso. Só que num outro evento, depois, quando eu vou, alguém deles me diz, nós temos uma cópia da fita. Alguém veio no CLE, tirou uma cópia e levou. Da fita, que é uma propriedade do CLE, né? Sim, na verdade o problema acho que é os usos que vão se fazer, né, com esse material. Porque a gente tem... Ele tem que ser preservado, porque é um dos maiores lógicos do século XX. Foram a última viagem que ele fez. Talvez ninguém tenha nos Estados Unidos aulas e os últimos projetos de pesquisa dele gravados como nós temos. Então, Ricardo, vamos falar com a Eliane, que é lamentável que ela não possa estar aqui presente hoje, por problema de doença do marido, né, que você não falou, que ele está hospitalizado. Eu acho que a gente tem que ver quanto custa. Talvez não seja tão caro, eu acho que é mais um problema técnico. Sim. O que me disseram na época em que nós estávamos trabalhando, o Leandro e eu, é que teria que haver uma regravação. Ela tem que ser reproduzida, essa fita.
Porque senão ela pode se perder, Sim. inclusive. Eu não tenho certeza se... Porque a Eliane, ela cuidou de vários projetos de digitalização lá do CLE. Segundo ela, os materiais que estavam em analógico, eles foram digitalizados. Agora, eu não sei a qualidade, né? Como a senhora está dizendo, fazer um trabalho em Essa cima. fita do Tarski foi digitalizada pelo Leandro, meu aluno. Mas tem a digitalização aí, tem, mas foi ele que digitalizou. Era muito gozado, porque ele tinha aula comigo no andar de cima, e ele falava assim, Eita lá, agora eu vou tomar um chá com Tarski. Você não quer ir tomar um chá comigo? Porque a gente sabia, o Leandro vivia naquele arquivo ouvindo. Foi muito difícil digitalizar, porque o inglês do Tarski era dificílimo, era um inglês com sotaque de polonês horrível. Sim. Né? Tanto que na transcrição, em alguns momentos, a gente corrigiu o inglês e tal. Agora tem o livro com a transcrição. Sim. Né? Então, e com introdução sobre o tema que nós fizemos, com trabalho acadêmico. Eu sei que esse livro é usado, às vezes, como texto na Inglaterra, nos Estados Unidos. É um livro muito recente. Sim. Você sabe qual é, né? Você Sim, sabe? sim. Quer que eu mostre? Sim, a gente tem uma cópia, mas pode mostrar, né, para o público, por favor. Ó. Sim. Esse livro aqui. Né? E esse é o Tarski. E isso é a lousa, é do filme que foi tirado. É do filme, né? A gente tem aqui no canal nosso do YouTube, tem o 3º Simpósio Latino-Americano, e tem 3 partes aqui. 3º Simpósio Latino-Americano de Lógica Matemática. E cada parte tem cerca de 10 minutos. Agora eu não sei dizer se está completo isso. Então, eu também posso contar uma coisa sobre esse simpósio, que é fantástico. Esse foi o primeiro simpósio, isso foi em 75 o Tarski, o simpósio foi em 78, né? 78? 77. 77 o simpósio. 75 tá falando aqui. Não, 75 é o Tarski. É, o Tarski, é. O latino-americano não é o Tarski foi antes. O latino-americano é 76 ou 77. Tá, 6 ou 7. Então acho que eu tenho que corrigir o título aqui. Esse não, não, esse foi, peraí, já te falo, que a gente tem no livro as atas do simpósio. Simpósio de Lógica Matemática, 3 a 5 de março de 75. 75, é isso que tem aqui. Simpósio de Lógica Matemática. O Simpósio Latino-Americano de Lógica Matemática, Entendi. Foi realizado sob a coordenação e organização da Ida Ruda, eu ainda não tinha doutorado também. Não sei se foi 76 ou 77, eu estou na dúvida. Ele ocorreu no IMEC. Foi um evento importantíssimo. Também o CLE não tinha sido criado ainda. Uhum. Foi importantíssimo. Quando o CLE foi criado, via CLE, foi criado Sociedade Brasileira de Lógica. Começaram a ser realizados os primeiro, segundo, terceiro, quarto, tudo na Unicamp, no CLE, Encontro Brasileiro de Lógica. E desde então o CLE sempre apoiou e co-realizou todos os encontros brasileiros de lógica e o simpósio latino-americano de lógica. Então, esse simpósio latino-americano de lógica, realizado no IMEC, foi o primeiro realizado na Unicamp, no estado de São Paulo, coordenado pela Ida, e vieram grandes nomes da lógica mundial nesse evento. Foi um sucesso, foi um evento assim extraordinário. E o que há de especial nesse evento? Foi durante esse evento, na conferência do filósofo peruano Francisco Miró Quesada Cantuárias, que era amigo do Newton da Costa, ele fez uma conferência no evento lá no IMEC, onde ele propôs que os sistemas inconsistentes e não triviais de Newton da Costa, propôs publicamente, passassem a ser chamados sistemas ou lógicas paraconsistentes. Foi a primeira vez. Esse nome não existia na literatura mundial. Não. E foi um grande acontecimento, e desde então, as lógicas de Newton, inconsistentes e não triviais, e outras lógicas com as mesmas características, que passam a ser estudadas desde então, são chamadas de lógicas paraconsistentes. E tem toda uma explicação. O para é um prefixo que pode ser encarado do ponto de vista grego, do grego clássico ou do latim. Ele pode ser interpretado como ao lado de, para além de, sobre. Então, são os sistemas em que
nós estamos ao lado da consistência ou para além da consistência. E esse nome, assim, em pouco tempo, foi desencadeado e assumido mundialmente. E como que nós sabemos isso também? Primeiro, eu era aluna e participei do evento. Eu me lembro da conferência do Miro Quesada. Só que num projeto de pesquisa que eu ainda desenvolvo com o Evandro Luiz Gomes, baseado nos arquivos do Newton da Costa, nós encontramos as cartas trocadas entre Newton da Costa e Miro Quesada, aonde nós encontramos uma carta datada de... O evento foi em 77. Acabei de lembrar porque nós encontramos uma carta datada de 29 de setembro de 1976, em que o Miro Quesada escreve para o Newton da Costa, dizendo: meu querido irmão, agradeço você ter me consultado. Nós não conseguimos a carta original, porque deve estar no Peru e ninguém encontrou até hoje. O Newton escreve para o Miro Quesada, consultando o Miro se ele tinha algum nome especial para atribuir aos sistemas inconsistentes e não triviais. E aí, nos arquivos do CLE, nós publicamos um livro em português, eu e o Evandro, 700 páginas, estamos escrevendo um livro em inglês, em que a gente põe o facsímile da carta que está aí no CLE, dando autoridade ao CLE, aos arquivos históricos. O Miro Quesada propõe ao Newton 3 nomes, por pedido do Newton. Ele propõe metaconsistente, ultraconsistente e paraconsistente. O Newton escolhe paraconsistente. Aí no evento, no ano seguinte, o Miro Quesada apresenta. Esse Miro Quesada faleceu há 1 ano e pouco, com 102 anos. Foi um dos filósofos mais relevantes da América Latina. E quando ele veio aqui, eu me lembro, era um senhor, assim, de uns 50 e poucos anos, muito interessante, muito cativante. E eu me lembro dos jornais de Campinas vindo entrevistar o Miro Quesada, porque ele tinha sido ministro da Educação e Cultura do Peru. Sim. E foi ele, então, que propôs, durante o latino-americano, o nome lógica paraconsistente, e o nome, e isso, os arquivos disso, que nos mostram que a autoria da proposta de nome dele estão nos arquivos históricos do Centro de Lógica, no fundo, Newton da Costa. Você não sabia isso, né? Não sabia, professora. Não é interessantíssimo? É interessantíssimo. É muito interessante. Inclusive, esse livro que a senhora comentou, Para Além das Colunas de Hércules, uma história da paraconsistência, de Heráclito a Newton da Costa. Esse livro, ele foi um dos finalistas do Prêmio Jabuti na área de humanidades, né? Foi. Meus parabéns à senhora, ao Evandro, que é uma... Num ano muito difícil, porque o Prêmio Jabuti trocou as normas. Antigamente, até aquele ano, havia um prêmio para matemática, um prêmio para física, um prêmio para filosofia, um prêmio para cada área. E eles juntaram, e havia primeiro, segundo e terceiro lugar. E eles juntaram todas as áreas de literatura, de filosofia, de ciências sociais, como uma área de humanidades. E houve 10 finalistas, que seriam 10 prêmios, porque antigamente tinha mais de 10 prêmios para essas áreas. O nosso prêmio foi finalista. Mas ele ganhou também no ano, por surpresa, o prêmio da Associação Brasileira de Editoras Universitárias, da área de humanidades. Ele ganhou. A Associação Brasileira, a BEP. ABEU. Associação Brasileira de Editoras Universitárias, da ABEU. Ele ganhou o prêmio. E nós estamos trabalhando muito nele, porque nós já assinamos contrato, vai aparecer uma versão dele, publicada pela Springer, por uma série de livros que se chama Santese, muito importante, e vai ser um livro de mais de 1000 páginas. Nós estamos fazendo. É uma versão estendida do livro em português. Mas ele vai se chamar Iluminando a Contradição, uma história da paraconsistência. Vai se chamar A Illuminating Contradiction, A History of Paraconsistency. From Heráclitus de Éfeso a Newton da Costa. Por enquanto, esse livro ele foi lançado em português ou é em inglês também? Agora está em português, ele vai ser lançado em inglês. Vai ser lançado em inglês. Então provavelmente a repercussão vai continuar aí nos próximos anos, né? Porque ele teve uma boa repercussão. Vai ser o único livro na literatura nessa área, na literatura mundial. Sim, fazer uma história da lógica, né? Da paraconsistente, né?
Professora, Então, parabéns pela você veja que os obra. arquivos históricos do CLE são muito importantes. Sim, sim, eu fico muito feliz em saber disso. Eu conhecia o livro pela repercussão que ele teve, né? Ah, sim. Mas eu não sabia que havia esse documento no centro da discussão. Eu fico muito feliz da senhora estar ressaltando o papel dos arquivos históricos. Isso. No livro, se você tem aí um exemplar, eu não tenho nenhum aqui, porque com essa Eu pandemia, não meus tenho. exemplares eu acabei dando, estou sem nenhum em casa. Sim, Você abre lá nos anexos, tem o facsímile da carta dos arquivos. sim. Eu não tenho ele aqui também. Eu Tem vou. outro, acho que tem mais documento dos arquivos do CLE no livro do que a Sim, carta. sim. Bom, o Newton da Costa é um ponto de chegada no livro, pelo que eu entendo, né? É o ponto de Então, chegada, é isso mesmo. Ele sim, é o ponto de chegada. professora, eu fico muito grato pela senhora estar elucidando várias coisas sobre o nosso acervo, né? A senhora falou de vários conjuntos, falou não só da sua trajetória, mas de outros professores. Eu fico muito grato pela sua participação aqui hoje. Gostaria de saber se a senhora quiser complementar com mais alguma coisa, porque eu estou tomando muito o seu tempo também. Já faz mais de uma hora que a gente está conversando aqui. A gente falou sobre diversos assuntos, né, cruzados, mas Nós gostaria tínhamos de deixar combinado que aberto seria uma para... conversa, né? Não Sim, foi um uma conversa, eu bate-papo, acho que né? era mais uma recuperação e contar, né, um pouco como é que os arquivos surgiram. Então acho que para encerrar, eu quero mais uma vez agradecer a você pelo convite, a Eliane, cumprimentar a Eliane também pelo trabalho que ela desenvolve desde a criação do CLE, lembrar que a ideia de criação dos arquivos foi do professor Roberto Martins, que foi membro do CLE, que é professor do Instituto de Física, e que teve um papel muito importante na criação dos arquivos e da biblioteca do CLE. E quero desejar que vocês continuem dando conta desse projeto que foi criado para contribuir com a pesquisa do país e que vocês continuem tendo consciência da importância dos arquivos e da responsabilidade de vocês na manutenção dessa que já é uma história da Unicamp, do Centro de Lógica, e que vocês garantam que os arquivos históricos do CLE continuem desempenhando o papel para o qual eles foram concebidos. Então, acho que é o meu desejo que eu deixo. E continuem contando comigo, contribuindo enquanto eu puder. Ficamos muito gratos, professora, e vamos continuar E você foi conversando muito depois. continua muito bem-vindo aos arquivos do CLE, tá? Eu me senti muito bem-vindo, eu gosto muito do CLE, e ainda tenho muito para aprender sobre o próprio CLE, porque faz pouco tempo e o CLE tem essa história tão rica, né? Mas vamos conversando sobre os nossos projetos futuros, né? Como a senhora A disse, gente tem que sobre falar o o seguinte: TARSC. criado com muito sonho, com expectativas e com bons objetivos. E Sim. quando os criadores, os mais velhos, vão deixando o trabalho, né, às vezes até por limitação física, a gente tem que encontrar quem continue segurando o andor. E são vocês agora. Continuem dando conta. Vamos procurar manter o nível do CLE, né? Continue. Porque o CLE eu fico muito feliz de ver o CLE com a sua repercussão internacional. Para vocês, a responsabilidade da continuidade. Né? Olha só, é uma grande responsabilidade. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Muito obrigado.